De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. Já está no ar mais um De Olho na Inclusão aqui no canal do YouTube, ONCB na Rede. Muito prazer, boa sexta-feira. Eu sou Wesley Gamaliel. Já te convido a curtir aqui o nosso conteúdo e compartilhar com todo mundo, ativar o sininho para que você receba as notificações sempre que a gente colocar um conteúdo novo aqui no nosso canal. As principais notícias de inclusão e acessibilidade a gente traz com Aguinaldo Borcati e ele, Marcos Aurélio de Carvalho, que vai começar com os destaques do programa de hoje. Pois é, Wesley, olá você, Wesley, Aguinaldo, Danilo e todos vocês que acompanham a gente, todos e todas, aqui no canal YouTube ONCB na Rede. Atenção para os destaques. Banco do Brasil suspende linha de crédito para pessoas com deficiência. Eu explico já já. E ainda, estudo indica que ecolocalização ativa a região do cérebro responsável pela visão das pessoas cegas, ou seja, visão aí em outro sentido. Eu explico daqui a pouquinho que sentido é esse. Maioria dos profissionais com deficiência ou com doença crônica esconde condição no trabalho, diz consultoria. São os destaques do Marcos Aurélio de Carvalho no De Olho na Inclusão desta sexta-feira. Ele também está por aqui com o título de O Homem de Terno Mais Caro do Brasil, Aguinaldo Borcati, e os destaques desta sexta-feira também. Hoje com terno e sem gravata. Tudo bem, Wesley? Tudo bem, Marcos Aurélio de Carvalho? Olá, gente boa, qualificada, que está conectada com a gente aqui no De Olho na Inclusão. Olha os meus destaques. Universidade deverá indenizar estudante com deficiência visual após pedir que ele lesse juramento em solenidade. Exposição em Vitória destaca fotografias de pessoas cegas. E é tetra! HFUC de Canoas conquista o 4º título regional sul-sudeste de futebol de cegos. É só você me chamar que eu venho com os detalhes, Wesley. É isso, daqui a pouco eu te chamo então para a gente falar de todos esses destaques e mais uma vez o esporte paralímpico caiu com o Aguinaldo Borcati aqui no nosso De Olho na Inclusão. E já que a gente está falando de esporte paralímpico, deixa eu fazer aqui uma quebra de protocolo, porque amanhã, sábado, a Rádio ONCB vai transmitir o esporte paralímpico e aí, dessa vez é o goalball e o evento de teste da primeira bola brasileira, viu, Aguinaldo Borcati, que estará com a gente, Marcos Aurélio de Carvalho, a partir das 8 da manhã na Rádio ONCB. Vamos viver esse momento histórico, Aguinaldo, você que gosta de esportes. Momento histórico para o goalball brasileiro, como você disse, testando a primeira bola brasileira, genuinamente brasileira, um sonho antigo do pessoal do goalball, desde o início do século já, o pessoal lutando por isso. E agora a gente vai começar, né, vai participar, a ONCB vai estar transmitindo, né, o início deste novo processo, dessa nova etapa nesse processo de realização de um sonho, Wesley. 5 anos depois, a gente volta ao Comitê Paralímpico Brasileiro para transmitir goalball, Marcos Aurélio de Carvalho. 2018 estivemos lá e você fará parte da equipe novamente com a gente. Estivemos lá na transmissão do Campeonato Regional Sudeste 2 de goalball nos dias 7, 8, 9 e 10 de março de 2018. Viu que eu lembro das datas? 10 que foi um sábado. O cara é bom. 10 foi um sábado, 10 de março de 2018 foram as finais, né? Mas depois disso, Wesley, nós estivemos também em 2019 no Campeonato Brasileiro de Goalball, em novembro, fazendo a transmissão do Brasileiro de Goalball. Então podemos dizer que é um pouquinho menos essa distância. Aí veio a pandemia e realmente complicou. A gente não pôde mais fazer as transmissões ao vivo, mas agora estamos de volta amanhã com você, com Rafael Tavares na técnica, com a participação da Lorena Oliveira, com o Aguinaldo Borcati, comigo, com a Luciene na narração dos jogos, é a nossa equipe amplamente mobilizada, a nossa equipe organizada para fazer uma excelente transmissão. Olha, você estar com quem tem boa memória é fundamental. Eu não lembrava de 2019, mas lá estivemos também nos Jogos Escolares, onde tínhamos goalball. É a Rádio NCB voltando então ao Centro Paralímpico Brasileiro, num tempo menor do que eu havia falado ali no início, com toda essa equipe que inclui também o Luan Richard na técnica. No sábado, então, você baixa o aplicativo Rádio NCB, acompanha a nossa transmissão, que vai ser um show.
Marcos Aurélio, o que não é show é o que o Banco do Brasil está fazendo com as pessoas com deficiência. Eu quero que você me traga mais detalhes. Será que vai revisar essa posição? Vamos aguardar, porque as contratações de operações do chamado crédito da linha BB Acessibilidade foram suspensas pelo Banco do Brasil. De acordo com o portal Repórter Diário, a instituição bancária informou que a suspensão é temporária e não estão previstas mudanças nas condições de contratação do serviço. Ou seja, as regras para quem já tem acesso ao BB Acessibilidade, elas estariam mantidas. O portal também destaca que a medida não foi amplamente divulgada e isso surpreendeu os usuários. A linha de crédito, essa linha BB Acessibilidade, foi criada em 2012 e serve para a compra de produtos e serviços de tecnologia assistiva para pessoas com deficiência. O valor de financiamento pode chegar a R$ 30 mil, com o prazo de até 60 meses e prestações debitadas, né? Debitadas diretamente na conta corrente. Então vai lá, 60 meses, dá para ir debitando aos pouquinhos quando a pessoa precisa de uma tecnologia assistiva. Esse BB Crédito Acessibilidade já havia sido suspenso em agosto do ano passado. Após ampla divulgação na imprensa, o serviço foi retomado com algumas alterações e agora foi suspenso de novo. Diz o pessoal do Banco do Brasil, a direção do Banco do Brasil, que é uma suspensão temporária, Wesley. E que seja temporária e que, quando voltar, Aguinaldo, as regras mudem, né? Bem que poderia mudar as regras para a gente incluir aí nesse crédito acessibilidade a compra de materiais, de equipamentos importados, porque a gente sabe que existem coisas que a gente precisa que só trazendo de fora, e isso ainda não é possível. E que se mude para melhor, né, Wesley? Que não venham mudanças que venham piorar. E, de qualquer forma, essa notícia ela causa alguma preocupação, porque se trata de um direito das pessoas com deficiência. Vale lembrar que a Lei Brasileira de Inclusão, lá no seu artigo 75, prevê que o poder público tem esse dever de dar subsídios para que as pessoas com deficiência possam comprar, né, estes produtos de tecnologia assistiva. Eu fico sempre um pouco preocupado porque acredito que direitos sociais não podem ser suspensos. Então a gente fica na expectativa de que volte rapidamente e que volte com melhorias, Wesley. E que não precise mais retirar os direitos das pessoas com deficiência, né, Marcos Aurélio? E quando fizer isso, que faça de forma clara, não às escondidas, né? Quando eu era adolescente, né, comecinho da minha adolescência, portanto, comecinho dos anos 70, era também uma luta e para conseguir as lupas, né, as lupas para pessoas com baixa visão, que na época também só era possível conseguir importadas. E eu me lembro que havia nas secretarias de Estado, as secretarias estaduais, um setor com uma previsão de financiamento desse tipo. E minha saudosa mamãe, Dona Marli, e eu íamos lá, né, eu de mãozinha dada com a minha mãe, eu com 10, 11 anos de idade, para filas enormes desses serviços e um outro que era do INPS, atual INSS, que tinha uma linha de crédito também para a compra desse tipo de equipamento. É uma pena, né, que os tempos vão passando e as coisas mudam para melhor um pouquinho, mas esse melhor ainda está longe do ideal, Wesley. Ainda bem que nós estamos de olho na inclusão e contando tudo para vocês aqui que acompanham a gente e esperamos que isso faça o pessoal voltar atrás e acabar com essa palhaçada logo. Mas, Aguinaldo, universidade deverá indenizar estudante com deficiência visual. Por quê? O que aconteceu? O que foi feito com essa pessoa? Vou explicar direitinho, então, Wesley, essa história toda. Na verdade, a Justiça do Rio de Janeiro condenou a Universidade Estácio de Sá a pagar uma indenização de R$ 10 mil a um ex-aluno de Direito com baixa visão. Este aluno teria passado por um constrangimento, veja bem, ao ser chamado para a leitura de um juramento em sua colação de grau. Colação de grau é aquele momento especial na vida de qualquer formando. Eu vou explicar direito, então, o que aconteceu com esse aluno com deficiência visual. Segundo o próprio aluno, o gestor do seu campus o chamou para ler o documento durante a solenidade. Foi naquele período de pandemia de Covid-19, lá em 2020, portanto, a solenidade aconteceu de maneira online.
Só que o texto projetado na tela para que o aluno pudesse ler era com letras muito pequenas e, acima de tudo, desfocado. Ou seja, o aluno com baixa visão não tinha a menor condição de ler o texto. De acordo com o portal especializado em direito, o Conjur, a universidade afirmou que o seu gestor não sabia da condição do estudante. E aí eu também tive o cuidado de ler essa decisão, essa sentença. A universidade diz também que a solenidade estava acontecendo com as câmeras desligadas, o que também dificultou para que o gestor pudesse identificar que estava diante de uma pessoa com deficiência. Só que aí, a juíza da causa, a juíza da segunda vara civil da regional de Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, e aqui vale a pena dizer o nome dela, a doutora Ana Lúcia Soares Pereira, ela identificou a seguinte situação: o aluno estudou num curso de 5 anos. Curso de Direito é 5 anos de estudo, ou seja, havia tempo suficiente não só para o gestor do curso, mas todo o corpo técnico da Universidade Estácio identificar que o aluno era pessoa com deficiência, entender as suas necessidades e adaptar recursos para esse aluno. E aí disse: está condenada Estácio, portanto, a pagar uma indenização de R$ 10.000 a esse aluno, com efeitos de reparação de danos morais. Boa decisão da doutora Ana Lúcia Soares, até porque, além do dever, né, de a universidade oferecer condições de acessibilidade, ela também não pode desfavorecer um aluno, porque nesse caso a Estácio não é que ela não ofereceu, apenas não ofereceu um mecanismo, ela ofereceu um mecanismo que dificultava e fez o aluno passar por um constrangimento inaceitável num dia que para o aluno era para ser festivo, Wesley. É isso. Parabéns para a juíza que deu essa decisão e a gente espera que sirva de exemplo para que outras universidades, outros locais não façam esse tipo de coisa com as pessoas com deficiência, Marcos Aurélio. Ah, é isso, doutora Ana Lúcia, parabéns. Ah, Estácio. É uma universidade dessas redes grandes, né, de grande estrutura, mas que foge ao controle dessa grande estrutura a política necessária e justa, tanto na inclusão de pessoas com deficiência, como no âmbito mais amplo da responsabilidade social, né? Porque isso é típico de uma instituição privada de ensino que está preocupada com seus lucros, mas não com a responsabilidade social. A Estácio não é de hoje, sofre com esse tipo de denúncia, mas antes dela sofrer com esse tipo de denúncia, quem sofre são realmente estudantes, professores, funcionários, a comunidade, porque é uma universidade que, com raras e louváveis exceções, até conheço algumas, né, dentro da própria Estácio, especialmente na Estácio de Niterói, no Rio de Janeiro, mas com raras e louváveis exceções, a Estácio tem uma péssima gestão quando o assunto é responsabilidade social, incluindo aí as temáticas de acessibilidade das pessoas com deficiência. Wesley. Vamos seguir de olho na inclusão aqui, contando tudo o que acontece para vocês aqui no nosso programa. E vamos falar de ecolocalização e a parte do cérebro das pessoas com deficiência visual responsável pela visão. O que acontece, Marcos? Ah, é o estímulo para que as pessoas com deficiência visual usem outros sentidos e movimentos de outras partes do corpo para estimular a percepção dos locais, Wesley. Um estudo publicado no Journal of Neuroscience, ou seja, Jornal de Neurociência, indicou que o uso da ecolocalização pode ativar a região que é chamada de occipital do cérebro. É a responsável pelo processamento da visão. Essa é uma técnica para a pessoa se orientar no espaço a partir do som, a maior parte das vezes emitido com cliques feitos a partir da língua, assim, ó, ou coisas parecidas, e esse barulhinho vai refletindo nas paredes, no local, e vai dando a noção de espaço
para a pessoa com deficiência visual. O estudo foi realizado por pesquisadores da Universidade Durham, que fica na Inglaterra. Foram realizadas ressonâncias magnéticas para avaliar a atividade cerebral de 6 especialistas em ecolocalização, enquanto eles ouviam diferentes sons semelhantes aos sons usados para orientar quando estão utilizando essa técnica, né? Então, quando esses sons eram estimulados nos cérebros desses especialistas, eles percebiam que isso ampliava a percepção espacial. A propósito, no aplicativo da Rádio ONCB, o som de todas as vozes, ali na área de podcasts, você pode encontrar uma entrevista sobre como funciona o cérebro de pessoas cegas de nascença e como ele se adapta à falta de visão através aí desse trabalho de estimular outros sentidos. É uma entrevista com a neurocientista brasileira Fernanda Tovar-Mal. E aqui no nosso canal YouTube, Aguinaldo Borcati já deixou o link para você acessar diretamente o podcast da Rádio ONCB, justamente no lugar onde está essa entrevista. Então, para você conferir essa entrevista, como é que, através, né, dos estímulos aos outros sentidos, a pessoa com deficiência visual vai ampliando a sua, digamos assim, entre aspas, visão, a sua percepção dos locais onde ela está. É isso, acompanhe também o aplicativo da Rádio ONCB, tem outros conteúdos, desde que a Rádio ONCB entrou no ar, lá em 2017, está tudo registrado lá, todas as entrevistas, todos os programas especiais, vale a dica aí para você baixar o aplicativo Rádio ONCB, para ouvir os podcasts e para acompanhar a nossa transmissão de sábado, que é o evento teste da primeira bola brasileira de Goalball. Vamos falar de fotografia, é a exposição de fotos de pessoas com deficiência, Aguinaldo? Exatamente. Quando fecho os olhos, vejo mais perto. Este é o nome da exposição que está aberta até o dia 25 de junho, com 32 obras de 12 participantes da Escola de Fotógrafos Cegos. Trata-se de um projeto desenvolvido pela Associação Sociedade, Cultura e Arte. As imagens são apresentadas no Parque Moscoso, lá na cidade de Vitória, a capital do Espírito Santo. Cada fotografia conta também, olha só que legal, com QR Code para que os espectadores possam ouvir as audiodescrições. Esse evento, essa exposição, ela não aconteceu assim da noite para o dia, Wesley. Os alunos participantes do projeto se dedicaram ao aperfeiçoamento das técnicas de fotografia por 8 meses. E a exposição está lá. Eu gostaria muito de poder ir à Vitória para ver de perto tudo isso, Wesley. Quando for, grave aí a sua participação, grave o seu relato e traga para a gente na Rádio ONCB, compartilhe aqui com a gente no nosso De Olho na Inclusão também, mas agora é hora de chamarmos o Marcos Aurélio de Carvalho, porque essa notícia está relacionada a pessoas com deficiência ou doenças crônicas que escondem as suas condições no mercado de trabalho, Marcos? Isso é revelador, né, Wesley? Revelador e, ao mesmo tempo, estarrecedor. Imaginar que, em pleno século XXI, as pessoas com deficiência, algumas pessoas com deficiência, ainda precisem esconder a deficiência para que elas não sofram preconceito. E aí, imagine o sufoco que isso representa, né? Ter que esconder a sua deficiência em vez de buscar recursos de acessibilidade, uma postura acessível, inclusive, por parte da equipe também, não somente dos recursos tecnológicos. Mas é a realidade. A maioria dos profissionais brasileiros com deficiência ou profissionais com doenças crônicas, a maioria deixa de revelar essa condição ao patrão, ao empregador. E por quê? Por receio de discriminação. É o que diz uma pesquisa realizada pela consultoria Boston Consulting Group, ou seja, o grupo de consultoria de Boston. Segundo o jornal Valor Econômico, o percentual de pessoas que escondem a condição é maior no Brasil do que na média dos outros 16 países em que a pesquisa foi conduzida. Globalmente, o índice ficou em 47% entre os brasileiros. Eu vou repetir, 47% dentre os brasileiros que informaram suas deficiências. 35% dizem ter sofrido discriminação
porque informaram suas deficiências. Isso provocaria essa preocupação de não informar. Até aí, né, a gente compreende o motivo, mas acha a escolha equivocada, a escolha da tática, Wesley. Por quê? À medida em que a pessoa esconde, a qualquer momento vai acontecer alguma situação ligada à falta de acessibilidade tecnológica, à falta de uma postura inclusiva por parte dos colegas, e aí a situação acaba se agravando por causa de um preconceito que independe da informação oficial. Um preconceito sobre, um capacitismo, inclusive, sobre as condições que essa pessoa tem de estar ali naquele determinado cargo, naquele determinado emprego, Wesley. Decisão difícil, hein, Aguinaldo? Contar ou não contar, falar ou não falar, compartilhar ou não compartilhar. O fato é que todos esses problemas que o Marcos mencionou podem acontecer por conta dessa opção de esconder aí a sua condição, né? Exatamente. A pessoa que faz essa escolha, ela se baseia em experiências que ela já teve no ambiente de trabalho, experiência de discriminação, e a gente sabe que isso acontece mesmo. Mas além até do que o Marcos falou, e falou muito bem, eu acrescento: se a gente toma essa postura de esconder ou tentar esconder a deficiência, a gente está também contribuindo para que continue essa cultura de capacitismo, de discriminação nos ambientes de trabalho. O que temos que fazer é lutarmos contra isso, Wesley. É isso. Esse é o nosso De Olho na Inclusão, que você participa pelo nosso WhatsApp, é o 11 92006 1342. Também participa aqui pelo nosso chat. Quem deixou mensagem pra gente é o Cristiano. Eu sempre estou dando uma olhada aqui nas mensagens que o pessoal deixa no nosso programa. Já falei da Lúcia Mara. Tem muita gente deixando mensagem aqui. Continuem, viu? Continue que a gente gosta de ler os recados de vocês aqui no nosso canal. Mas o que ele gosta é de falar de esportes. Ele gosta de falar de futebol, de goalball e vai falar da HFUC agora, Aguinaldo. Adoro esportes e esportes paralímpicos mais ainda, Wesley. HFUC, Associação Gaúcha de Futsal para Cegos, é uma equipe de Canoas, no Rio Grande do Sul, que conquistou o tetracampeonato regional sul-sudeste em disputa realizada no CT Paralímpico, no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. E esse feito ele é grandioso por muitos motivos. Primeiro, porque o título foi de forma invicta, com 100% de aproveitamento, e também porque faz com que os gaúchos mantenham uma hegemonia no torneio. Veja só, desde que surgiu o Regional Sul-Sudeste, lá em 2018, só deu HFUC. Teve uma paralisação de 2 anos por conta da pandemia, e nos anos que teve campeonato, o HFUC sempre levantou o troféu, chegou à quarta conquista, portanto, agora em 2023. Antes de 2018, só para que o nosso espectador entenda, o regional era dividido, era o Regional Sul e o Regional Sudeste. E no Regional Sul, a HFUC também tinha uma hegemonia. Essa entidade que foi fundada lá em 2010, participou do seu primeiro regional em 2011 e desde então conquistou 5 títulos. De 2011 até 2017 foram 5 títulos do Regional Sul. Ou seja, a HFUC tem aí 9 títulos regionais na sua história. A final aconteceu no último sábado, no dia 13 de maio, contra os paranaenses, a equipe do Projeto Maestro da Bola, e terminou com vitória dos gaúchos por 2-0. 2-0. O time é gaúcho, mas quem fez os gols foi um pernambucano da cidade de Orocó, o Nonato. Ele que também fez o gol do título, né? Quem lembra que ele fez o gol do título do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio em 2021. A disputa do terceiro lugar ficou entre equipes de São Paulo. E a medalha de bronze ficou com a APADV, depois de ter vencido o INV, o Instituto Nova Visão, também pelo placar de 2-0. Eu destaco também uma outra equipe de São Paulo, Wesley, a equipe do INSEP. Por quê? Esse regional, assim como todos os regionais promovidos pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, a CBDV, sempre confere uma vaga para uma equipe disputar a Série B
do Campeonato Nacional no final do ano. E quem conquistou essa vaga foi a equipe do INSEP de São Paulo. Então, parabéns à galera do futebol de cegos, especialmente parabéns à galera lá de Canoas, da HFUC, que está comemorando aí o seu 4º título regional e vai forte para a disputa do Nacional no final do ano. Vamos acompanhar e trazer todas as informações aqui no De Olho na Inclusão, na Rádio ONCB, no Esporte Divisão. A PADV e o INSEP estarão lá no Centro Paralímpico Brasileiro amanhã fazendo aí os testes da bola brasileira de goalball. Claro, é a equipe de goalball da PADV e do INSEP que estarão em quadra amanhã com transmissão da Rádio ONCB e com repercussão na segunda-feira lá no Esporte Divisão, viu, Agnaldo? Meu Corinthians continua ruim. Agora eu já não vou dizer para você ficar confiante, né, com a chegada do professor aí, porque as coisas não estão dando certo pro teu Corinthians, alguma coisa tem que modificar por lá, porque a coisa tá feia. A gente vai falar sobre a derrota do Corinthians na Copa do Brasil, aliás, sobre toda a rodada da Copa do Brasil, a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece a partir de amanhã e domingo, tudo isso e muito mais a partir das 8 da noite, com o André Ferreira, Lorena Oliveira, Alex Simplício e eu fazendo o Esporte Divisão na Rádio ONCB, o som de todas as vozes, Wesley. E amanhã nos encontramos lá junto com você, Marcos Aurélio de Carvalho, 8 da manhã na Rádio ONCB e na próxima semana aqui no nosso De Olho na Inclusão. Convite feito. E lembra que eu falei aqui quando você me perguntou no De Olho na Inclusão da sexta-feira passada situações de Flamengo e de Corinthians? Eu te disse, Flamengo vai dando uns pequenos sinais de melhora e o Corinthians vai demorar mais tempo. Lembra que foi exatamente o que aconteceu. O Flamengo fez um 0-0, mas com uma boa atuação no primeiro tempo contra o Fluminense e o Corinthians não. O Corinthians perdeu para o Atlético. Essa é uma jornada ainda um pouco longa que, na minha opinião, Wesley, não estará, em breve já não estará mais na mão de Vanderlei Luxemburgo. O Corinthians é o time atualmente das trocas permanentes de treinadores. Para mim, Vanderlei dificilmente continuará à frente do Corinthians nos próximos meses. E é isso. Convite feito, convite aceito. Amanhã estaremos todos transmitindo pela Rádio ONCB a partir das 8 da manhã, esta que é uma situação, este que é um evento histórico, a estreia da primeira bola fabricada no Brasil, bola de goalball totalmente fabricada em nosso país, Wesley. É isso, até amanhã para você que vai nos acompanhar pela rádio, para você que acompanha De Olho na Inclusão, até a próxima sexta-feira. Um grande abraço e até lá. De Olho na Inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.